coisas naturais, quem é que já ficou empolgado com alguma coisa natural? Mas natural, uma conquista, um trabalho novo, um aumento de salário. Não sei, amados, quem é que já recebeu aumento de salário algum dia? Alguns já, outros não. E quando você recebe aquele aumento de salário do teu chefe, seu chefe chega para você e fala assim: olha, você está desempenhando aqui na empresa a sua função direitinho e está fazendo além, nós estamos de olho em você e você está recebendo um aumento aí de 70% no seu salário. Glória a Deus! 70% de aumento no teu salário. E aí na hora você fala: tá bom, vai dar para quebrar o galho, vai. Não, né? Na hora você fala: obrigado, né? Tal. Aí depois que você sai da sala, você sai assim. Na hora que você sai meio envergonhado, mas na hora que você sai, se não tiver ninguém, você... Quem já fez isso alguma vez? Ellen, o pastor Cláudio, eu também, amado. Na hora de sair da sala, eu saí: bom, tudo bem, muito obrigado. Eu fechei a porta, todo feliz. Sabe o que acontece, amados? Nos empolgamos diversas vezes com coisas externas. Talvez você já se empolgou porque seu time até ganhou do rival. Talvez você já se empolgou porque ele ganhou o campeonato. Talvez você já ficou muito feliz porque você conquistou um carro. E de repente você programou: nós vamos fazer um passeio, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos sair com esse carro no dia de chuva para andar pelas ruas. Quem já fez isso um dia? Tem gente que já comprou o carro e falou assim: eu vou sair no dia de chuva, que legal sair com o carro. Amados, é legal, é gostoso, é empolgante isso para as nossas vidas. E não tem nada de mal nisso, amados, não tem nada de ruim nisso, sabe por quê? Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. A alma, amados, faz parte das nossas vidas. Diga assim: a alma faz parte da minha vida. Então, amados, não fique pensando: pastor, eu não posso sentir nada, porque se eu sentir na alma, é só emoção, não é Deus. Para com isso, amado. Você não deixa a sua emoção em casa para adorar a Deus. A sua emoção também adora o Senhor. Pastor, que isso, que loucura é essa? Não é loucura não, amado. O que acontece em nossas vidas? As nossas emoções fazem parte de nós. E quando o nosso espírito ele toca a nossa alma, que é tão próximo, alma e espírito, né, pastor Cláudio? A alma e o espírito é tão perto, a ponto da palavra do Senhor dizer que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que a palavra do Senhor é tão afiada que ela separa juntas e medulas. Ela separa aquilo que aos olhos dos homens, amados, é impossível. Hoje em dia, falar assim: não, pastor, mas a ciência está bem avançada. Hoje a ciência, ela separa cada detalhezinho. Por exemplo, ela consegue pegar o sangue e separar as substâncias que compõem o sangue. Mas, amados, talvez para você e para mim hoje olharmos algumas coisas, não seja tão difícil. Só que você imagina isso, Paulo escrevendo há 2000 anos atrás, separar juntas e medulas. Gente, não era uma coisa simples, não são coisas simples. O que eu quero dizer é que a nossa alma é tão conectada no nosso espírito, amado, mas a palavra de Deus faz a separação, a distinção delas. Meu irmão, então você pode adorar a Deus com o teu corpo, amém? Sim ou não? Quando você levanta as mãos para adorar, você está expressando com o teu corpo. Quando você, amados, muitas vezes você sente a presença de Deus, você sente no teu corpo aquele arrepio, e você também sente na tua alma, você quer chorar na presença de Deus, você quer sorrir, você quer
Espírito está dominando sobre a tua vida, ele vai dominar sobre a alma e sobre o teu corpo, e você por completo adorará ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso. Isso é majestoso, isso é tão bom, isso é tão gostoso. É tão gostoso quando você dá risada na casa do Senhor. É tão gostoso quando você está feliz na casa do Senhor, feliz com os teus irmãos. Amados, como isso é bom! Isso não tem nada de errado, pelo contrário, isso é muito bom. Aquilo que é gostoso, nós queremos praticar mais. Aquilo que traz sabor, nós queremos praticar mais. E que a sua estadia, o seu tempo na casa do Senhor traga o desejo de você praticar mais e mais na casa do Senhor. Gere esse desejo de você estar mais e mais na casa do Senhor. Então, amados, nós temos, abaixou muito o retorno aqui em cima, mas amados, como é gostoso nós estarmos na casa do Senhor, louvarmos, glória a Deus, obrigado, podermos bendizer, podemos exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Isso também nós nos empolgamos, nós ficamos felizes, amados. E tem tantas outras situações que podemos celebrar. Eu gostaria de compartilhar algo com você, se você puder celebrar comigo. Mas esse mês, no início do mês, também para a glória do Senhor Jesus, amados, eu consegui concluir minha segunda MBA, concluir mais um estudo, concluir mais uma fase para a glória do Senhor. E eu fiquei tão feliz com aquilo, com aquela pós-graduação, amado, que eu falei, meu Deus, eu não pensava nem em fazer uma e acabei fazendo duas. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Eu entrei num barco e quem estava no barco pulou fora. Que coisa de doido, né, Lio? Eu entrei no barco assim, vamos comigo, porque eu vou fazer MBA e tal, então vamos fazer junto. Foi a pastora. E aí ela falou, vamos comigo, que eu vou fazer o MBA e tal. E ela fez a matrícula dela e falou assim, faz a sua também. Eu fiz a minha. E quando eu fiz a minha, estava uma promoção, 2 MBA por 1. E eu falei, meu Deus do céu, será que eu dou conta? Mas vamos. E ela começou a fazer, eu também. Mas aconteceu que o certificado dela não foi aceito naquela faculdade. Ela não pulou do barco, ela foi jogada do barco. Ela foi jogada. O certificado, depois que ela estava estudando, falaram, o seu certificado não está valendo na faculdade, aqui, para fazer pós. Eu falei, meu Deus do céu, agora tu foi jogada no barco e eu tenho que continuar aqui. Engraçado isso. E aí eu continuei, concluí a primeira, concluí a segunda, e agora ela conseguiu uma faculdade que aceitou o certificado dela, da faculdade, agora que ela está fazendo a pós dela, o MBA, e esse ano, em nome de Jesus, ela vai concluir. Mas é uma coisa de doido isso, né? E eu acabei concluindo agora, mas eu celebrei, quando eu peguei aquele certificado, eu celebrei com a minha família, eu falei, glória a Deus, com a Manu, com o Davi já falou, pai, vamos fazer estrogonofe. Eu falei, vamos, faz você. E então a gente pode comemorar em casa, celebrar, isso é tão gostoso. Glória a Deus. Sabe, nós temos motivo, pastor, que isso? É que nós temos motivo para celebrar ao Senhor, nós temos motivo para nos alegrarmos no Senhor. Dê um sorriso para a pessoa do teu lado e diga assim, seu maior motivo é a presença de Jesus na tua vida. Você crê? Olha para a pessoa que está atrás de você, tem pessoa que está atrás de você, você pode dizer isso para ela, seu maior motivo é Jesus, e você que tem esse maior motivo, aplauda Ele nessa manhã. Glória a Deus, temos motivos, e eu quero compartilhar um texto com você. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Serei breve nessa mensagem, eu acredito, não menos do que o Senhor quer falar, e não mais daquilo que Ele permita também, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Sabemos que Apocalipse foi escrito por João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, e acredite-se que até era um tempo que o Senhor, não vou falar que preparou no sentido de
levá-lo preso, mas foi um período onde ele ficou guardado na ilha de Patmos. Enquanto ele estava preso, a perseguição era feroz e aprove o Senhor levá-lo para a ilha de Patmos, e lá o Senhor deu visões para João, visões do futuro, visões que vão acontecer ainda, muitas delas, mas também ele aponta situações que ocorrem nos dias atuais. Por exemplo, quando ele começa a falar das igrejas, do tipo de cada igreja, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, enfim, nós vemos fases que as igrejas, quando falo igreja, estou falando do corpo de Cristo, dos cristãos, passam. E então o Senhor abriu os olhos de João, deu visões para ele, e algumas delas ele não pôde anotar, mas outras o Senhor direcionou. E eu quero compartilhar capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, e diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Alguns entenderam. Mas temos muitos motivos para celebrar. Mas talvez hoje, domingo de manhã, vai ter culto à tarde, para alguns que vão participar. Mas eu quero ler o versículo 10 novamente. E amado, se você não tem motivo para se alegrar, isso me preocupa, porque o sangue de Cristo foi derramado por todos, mas nem todos receberam o sangue de Cristo em sua vida para ser salvo. Mas todo aquele que é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Tem uma música, né? Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Então vamos ver se você vai falar um amém de novo. Olha só. Tu, Jesus, os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode se encher de alegria, porque aqui está falando da sua vida e da minha vida. Está falando para a glória de Deus. Sabe, amados, o que está dizendo aqui? Quando lemos Apocalipse capítulo 5, nós vemos que os 24 anciãos, eles se postram diante do Senhor. Eles, 4 seres viventes, estão diante do Senhor, o Cordeiro. Eles estão com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do justo. Tem justo aqui nessa manhã, tem justo aqui que ama, que adora ao Senhor, tem justo aqui que faz oração. Amado, sua oração está diante do Senhor, é o que a palavra diz. E amados, essas orações, e eles cantam ao Senhor: tu és digno de abrir o selo, de pegar o livro, Senhor, de abrir, de romper o selo. O selo, amados, era uma marca inviolável. Então, para se abrir algo, para se abrir um livro, para se abrir um documento, um decreto, tinha que se romper o selo, e não se via ninguém digno, mas o Senhor, o único Cordeiro perfeito, através de Jesus Cristo, Ele sim foi digno de romper aquele selo, de cumprir a palavra, de se entregar como sacrifício vivo pela minha e pela sua vida. E amados, eles estavam cantando: tu és digno, Senhor. E eles continuavam cantando, dizendo que Ele comprou com o sangue dele gente de todas as tribos, povos e nações. Significa
significa que Jesus comprou a minha vida e comprou a tua vida com o sangue dele. E isso nos dá direito a sermos livres do pecado, livres do inferno, livres da morte. Nós fomos comprados, fomos resgatados por Jesus. Isso é bom demais. Isso me dá liberdade, amados. Só que tem um detalhe: ele também te chamou para reinar. Ele te chamou para reinar. Sabemos, amados, que esse texto, ele é por vir. Sabemos que neste texto ele está falando deste reino lá na frente, que irá acontecer quando João conta isso. São visões do futuro. Amados, a palavra fala que nós reinaremos sobre a terra, mas também o Senhor, quando Ele preparar a cidade santa, a Nova Jerusalém, nós estaremos diante do Senhor, com Ele para sempre reinando. Glória a Deus. Mas isso não significa, amados, que aqui na terra nós não devemos reinar. Isso não significa que sobre a terra nós não devemos nos posicionar. Isso não significa que sobre a terra, amados, nós devemos ficar parados e esperando as coisas acontecerem. Não, pelo contrário, no Senhor Ele nos chamou para reinar, e aquele que Ele chama vai reinar em vida, vai reinar aqui, amados. O reinado do Senhor na tua vida já começou. O reinado desde o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu dos teus pecados, o Senhor começou a reinar na tua vida, e Ele te chamou para reinar com Ele sobre a terra. Ele me chamou para reinar com Ele sobre a terra, e não para passar o tempo, amados. Romanos capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20, diz assim, Romanos 5, 17 ao 20: se pela transgressão de um só homem, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, diga assim comigo, muito mais, aleluia, aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. Amados, então, por meio de um homem, Adão, entrou o pecado, e o pecado reinou. Mais ainda, por meio da graça de Cristo, da graça e a dádiva da justiça, nós reinaremos em vida, amados, através de Jesus. Significa que não há pecado, não há a morte que possa deter aquilo que Jesus fez por mim e por você. Significa que não há pecado que possa te distanciar de Deus o suficiente para apagar a presença dele na tua vida. Significa que não há pecado que possa conter o agir de Deus. Pastor, mas a palavra diz que o que nos distancia de Deus é pecado. Sim, até o momento que você se arrepender, se humilhar, se prostrar diante do Senhor. Pois quando isso acontece, a graça do Senhor que já está na tua vida, ela é ativada. E quando a graça é ativada, amados, nenhum pecado pode parar o mover de Deus na tua vida. Nenhum pecado pode parar, pode travar, pode deter. Sabe, diversas vezes nós nos acomodamos com uma vida de pecado e dizemos: ah, Senhor, acho que não tem mais jeito para mim. Deixa eu te falar uma coisa que veio quentinha. Pare de se vitimizar. Pare de se achar um coitado, uma coitada diante do Senhor. Ai, porque eu fiz de novo, Senhor. Ai, Senhor. Ai, mas eu acho que não tem mais jeito. Meu irmão, para com isso. Abre o teu coração verdadeiramente diante do Senhor e tenha uma transformação real na presença dEle. E é nesta manhã que o Senhor está te chamando. É nesta manhã que o Senhor nos chama. Sabe, amados, nós precisamos entender que nós vamos viver as nossas vidas
de acordo com a lente que nós usamos, que nós colocamos em nossos olhos. Nós vamos viver as circunstâncias da vida de acordo com a forma que nós enxergamos. Se você enxergar que Cristo pode tudo na tua vida, pega essa chave, nada vai te parar. Alguns pegaram. Glória a Deus. Se você crê que Jesus Cristo pode tudo na tua vida, nada vai te parar, nada vai te deter, você não ficará travado, nada vai te impedir de caminhar, de prosseguir, de conquistar, de vencer, de alcançar um novo tempo, uma nova história. E aí depende então da maneira que você está olhando as coisas, que você está olhando as circunstâncias. Vai depender da forma que você observa todas as coisas. Quando você tem uma vida de acordo com a vontade de Deus, você se submete à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para a tua vida. Então não é viver de qualquer forma. Então não é viver pensando na morte, pensando na tristeza, pensando na angústia. Sabe, essa semana passada foi domingo ou foi segunda, Lil? Que a gente estava conversando via WhatsApp lá, foi segunda que a Lu chegou? E nós estávamos conversando, graças a Deus por isso. Estava conversando eu, a pastora, o Lil e a Luciana, e por imagem, através do WhatsApp, e nós celebrando a vitória, e algo que foi muito forte. E a Luciana, ela dizia assim: olha, quando o Senhor me deu os salmos que eu pude ouvir, está dizendo que esse Salmos é um salmo sabático, e um salmo sabático refere a descanso. Então eu creio, e ali Deus me gerou assim uma fé, uma alegria, me deu a certeza que eu seria curada, que eu estaria bem. E é verdade, amados, se você colocar então uma lente de destruição, uma lente de morte, uma lente de fracasso, assim acontecerá na tua vida. Pastor, isso é pensamento positivo? Eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando que se você se submeter à palavra de Deus, o Senhor trará a vitória sobre a tua vida. É através da palavra. Sabe, amados, então nós precisamos entender que não é fazer tudo aquilo que eu quero. Eu preciso fazer da forma que a palavra me diz para fazer. Eu preciso viver da forma que a palavra me manda viver. E então o Senhor me deu esse tema, reinando sobre as circunstâncias. Perdão, foi eu que passei o O. Tiro o O porque foi eu que passei errado. É reinando sobre. Reinando. Não é reinado. O reinado sobre as circunstâncias. Eu passei assim? É mesmo? Perdão. É reinando. Não é o Reinaldo. É reinando. Perdão. Reinando sobre as circunstâncias. Que foi aquilo que o Senhor falou no meu coração. Da importância de reinar sobre as circunstâncias. Amados, você só vai conseguir reinar sobre as circunstâncias se você tiver a visão do reino dos céus sobre a tua vida. Se você tiver a visão do sobrenatural. Então você vai reinar sobre a enfermidade, sobre a doença, sobre as guerras, sobre o problema. Reine sobre o pecado, não deixe ele reinar sobre a tua vida. Mas sabe, amados, quando nós chegamos nos ambientes de amigos, familiares, as pessoas precisam enxergar quem você é em Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se elas não estão te vendo e não estão te respeitando como um cristão, ali não é seu lugar. Se as pessoas do trabalho, do seu convívio, olham para você, sabem que você é cristão, você tem bom testemunho, e elas não te observam e não te respeitam, é que ali não é seu lugar. É necessário você reinar no lugar.
Pastor, então significa que as pessoas na casa dela elas vão ter que tirar as músicas, tirar tudo aquilo que estão bebendo. Amados, no mínimo ela tem que te respeitar. E não vim, nós falamos disso na célula. E não vim oferecer para você, bebe aqui, toma aqui, bebe aqui. Sabe por quê, amados? Porque você que ama Jesus sabe quem morreu por você na cruz do Calvário. Ou você vai viver amando e seguindo o mundo, ou você vai viver a palavra de Deus na tua vida. A quem você quer agradar? Quem você quer agradar? Quem você quer viver? Com quem você quer caminhar? Aonde você vai reinar? Sabe, amados, quando entendemos que o Senhor nos chamou para reinar, nós não aceitamos qualquer coisa a mais. Você não é obrigado a aceitar nada, meu irmão. A palavra do Senhor diz que quando Jesus, lá no livro de Lucas, também tem em Mateus, quando Jesus ele envia os discípulos para ir ministrar nas casas, nas cidades, nos povoados, ele diz: olha, vocês vão, e quando chegar na casa, vocês já vão declarar que a paz seja sobre este lar. E se eles não aceitarem, você traz a paz de volta e sacuda até o pó daquela casa, porque você não vai carregar aquilo com você. Significa, amados, que você não vai agradar todo mundo, mas se você agradar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, as circunstâncias vão ser transformadas aonde você está. Elas serão transformadas através da tua vida. Os discípulos eles saíram, amados. Sabe, diversas vezes nos preocupamos com a política da boa vizinhança. Eu tenho que fazer, né? Porque se eu não fizer, o que os outros vão pensar? E se eu não fizer, irmã Tina, vão olhar para mim e vão falar: poxa, agora que você ficou crente, você não pode mais fazer tal coisa. É pelo contrário, agora eu posso. Antes eu fazia porque eu era escravo, agora eu posso e eu não quero. Hoje eu tenho direito de escolha porque Jesus me libertou. Porque Jesus me libertou. Então, amado, eu preciso entender quem está reinando. Eu preciso reinar sobre as circunstâncias. Eu preciso reinar sobre as situações. Sabe por quê? Se você não está reinando, alguém está reinando. E quem está reinando no teu coração? É o Senhor? Quem está reinando na tua casa? É você é Jesus através da sua vida? Quem está reinando nas suas emoções? Quem está reinando no teu trabalho? Pastor, eu só sou um mísero empregado. Você não é um mísero empregado, não. Você é um rei disfarçado ali de empregado naquele lugar. Porque aquele lugar vai prosperar, vai ser transformado por causa da tua vida. Quando você exerce o reino naquele lugar. Segundo o dicionário, amados, reinar significa exercer autoridade. Segundo o dicionário, reinar significa domínio. Segundo o dicionário, reinar significa governar. Sabe? E se você não está reinando sobre as circunstâncias, quem está reinando então? Quem que está reinando sobre os desafios? Sabe, amados? Você precisa reinar sobre o vício. Você precisa reinar sobre a mentira, sobre a angústia. Não tem essa de vamos conversar, vamos achar um meio termo aqui. Certa vez eu ouvi falar e faz muito sentido, que se você tentar domesticar o pecado vai te devorar. Significa, se você pegar o pecado e falar: é um pecadinho só, é tão pequenininho, o Senhor não liga, assim, é tão pouco, eu só peguei
uma coisa que não era minha, de um colega. Aí daqui a pouco eu vejo outra oportunidade, pego outra coisa. Daqui a pouco eu pego outra maior, com maior valor. Aí daqui a pouco eu acho que o banco tem muito dinheiro e aí daqui a pouco eu vou querer roubar o banco. Vou pegar porque o banco tem muito dinheiro e assim por diante. E daqui a pouco eu encontro a morte. Sabe, amados? Se você tentar domesticar o pecado, a mentira, a frieza, a fofoca, a miséria, se você for tentar domesticar, eles vão te engolir, eles vão crescer. Mas nessa manhã, o Senhor te chama para reinar em vida sobre tudo isso, porque o sangue de Cristo foi derramado e mudou a tua história, e mudou a minha história. Está na hora de exercer essa conquista, amados. Está na hora de exercer essa conquista, de pararmos de abaixar a cabeça e achar que tudo é normal, e achar que tudo faz parte. Tudo faz parte. É assim mesmo, todo mundo vive assim. Diga para a pessoa do seu lado: você não é todo mundo. Sua mãe já disse para você isso um dia. Sim ou não? Você não é todo mundo. Mãe, todo mundo vai desse jeito para a escola. Mas você não é todo mundo. Você já ouviu isso, né? Eu também, amado. Diga mais uma vez para o seu irmão: você não é todo mundo. Você é filho exclusivo do Senhor. Você crê? Aplauda Ele nessa manhã. Você é filho exclusivo do Senhor. O Senhor, Ele te chama pelo teu nome. Você não é igual aos outros. Pastor, mas como que eu vou saber? Eu estou vivendo, pastor, numa pindaíba, numa dificuldade tão grande. Eu não sei se eu estou lutando contra o pecado, se o pecado já me pegou faz tempo, eu não consigo me soltar, eu não consigo me libertar. Meu irmão, eu convido você, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Mas isso é tão forte. Diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meu irmão, o Senhor te chamou para ser perdoado. O Senhor te tirou do império das trevas e te transportou para o império da luz. Você pode ser livre no Senhor. É livre nele. Mas eu quero ler do 15 ao 20, porque, amados, isso é tão tremendo. Diz assim: Ele, está falando de Jesus, a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Significa que o poder de Deus tem toda a autoridade. O poder de Deus está sobre todas as coisas através de Jesus em nossas vidas. Ele pode fazer tudo. Tudo, amados. Ele pode fazer tudo. Versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Por causa do mau procedimento, agindo mal, não tendo a visão do reino, não conseguindo reinar sobre as coisas. Vocês eram inimigos por causa disso. Mas agora, versículo 22, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele
santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Diga para o seu irmão: você é livre de qualquer acusação através do sangue de Jesus. Mas isso é motivo para celebrar mais do que um título de time. Isso é motivo para celebrar. Não há acusação mais contra a tua vida, amado, porque Jesus já te libertou. Jesus já derramou o sangue dele sobre a tua vida e sobre a minha vida. Nós precisamos entender, amados, então, que da maneira que nós enxergamos as coisas é que nós vamos viver. Se eu enxergar as circunstâncias, aquilo que está ao meu redor como destruição, será destruição. Só que hoje você pode reinar sobre as circunstâncias, pois o Senhor, Ele derrama o poder dele sobre a tua vida, a graça dele. Ele é um Deus presente neste lugar. Ele é um Deus presente. Números capítulo 13, amados. Números capítulo 13. Vou ler alguns versículos com vocês, porque ele conta a história do povo que foi chamado para ver a terra prometida. Só que nem todos conseguem ter a mesma visão. Diga comigo: nem todos conseguem ter a mesma visão. Amados, esse é um dos motivos porque alguns reinam sobre as circunstâncias e outros, as circunstâncias reinam sobre ele. Capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Então envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Segura aí. Amados, aqui foi enviado 12 para reconhecer uma terra, e não é qualquer terra, é terra que o Senhor enviou, é terra que o Senhor disse para eles dominarem, é terra que o Senhor disse para eles entrarem, terras que o Senhor disse para ele conquistar. Eu não sei como que está a tua vida nessa manhã, mas se você colocar os teus olhos nas coisas do Senhor, o sobrenatural vai acontecer hoje na tua vida. É hoje que vai acontecer. E foram escolhidos, foram selecionados líderes, porque entende-se, amados, que líderes conseguem ter uma visão diferenciada. Entende-se que líderes, eles conseguem enxergar de uma forma que o Senhor colocou sobre eles, e eles não vão temer. Deixa eu te falar, o Senhor derrama unção nesta manhã de visão sobre a sua vida, de uma visão além do alcance, aquilo que você achava que era impossível, o Senhor está trazendo à tona hoje. Ei, é isso mesmo, o Senhor está trazendo e está fazendo possível, Ele está entrando hoje com provisão. É possível, é possível, creia, é possível. E esses líderes, eles foram até a terra e foram ver como que era aquela terra. Versículo 17 diz assim: Quando Moisés os enviou para observar a terra, para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lobo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito.
Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 daqueles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Segura aí, irmãos. Eles saíram já com um relatório completo. Se fosse hoje, talvez Moisés ia pegar, fazer um Google Forms, ia falar para eles: vai para o Google Forms que eu quero ver em tempo real o que está acontecendo. Eles saíram com um checklist. Veja como a terra, veja como eles vivem, veja como é a cidade. Amados, eles saíram já sabendo o que eles iam visualizar. Meu irmão, a palavra de Deus, ela já traz que veio quentinha, aquilo que você tem que visualizar. Coloque os olhos nas coisas do alto, amado, e o sobrenatural vai acontecer. O Senhor já direciona. Coloque os teus olhos nas coisas do alto. E então esses homens assim fizeram. Eles olharam. Amados, eu imagino 2 homens para carregar um cacho de uva. Talvez alguns iam falar assim que preferiam melancias penduradas. Mas os cachos de uva, 2 homens carregando algo pesado, grande. Mas amados, nem todos conseguem reinar sobre as circunstâncias. Diz a palavra do Senhor, versículo 27. E eles deram o seguinte relatório para Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Olha como a terra era boa, amados. Aqui estão alguns frutos dela. Trouxeram as romãs, trouxeram as uvas, os figos. Versículo 28. Mas o povo que vive lá é poderoso. Pronto, amados. Aqui a vaca já foi para o brejo. Desculpa a expressão. Mas aqui já avacalhou. Porque todo poder, reino pertence ao nosso Deus. Ninguém é poderoso como o nosso Deus, amado. Ninguém é poderoso. Pega uma quentinha. Você com Deus é mais do que uma multidão. Pastor, erro de conjugação verbal. Pega essa, meu irmão. Você com Deus é mais do que uma multidão. Ele é poderoso para fazer. E aqui eles estão dizendo: olha, aquele povo que vive lá é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Aqui são gigantes, amados. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus viviam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Amados, eles estavam falando isso temendo. Eles já estavam dando esse relatório com medo. Eles já estavam falando dos acontecimentos, daquilo que eles viram, já temerosos. Meu irmão, uma pessoa que vive a circunstância do medo, ela não consegue reinar. Deixa Jesus mudar a tua história hoje. Quem vive com medo não reina. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Ei, meu irmão, está na hora de você reinar sobre a circunstância. É certo que você vai reinar. O Senhor está contigo. Quando você abre o coração, então não deixe o medo, não deixe o impossível, não deixe o fracasso, não deixe a frustração dominar a tua vida. Não ache que você é autossuficiente. Deixe o Senhor reinar na tua vida. Deixe o Senhor reinar na tua vida. Deixe o Senhor reinar. Mas amados, depois de uma palavra dessa, tem gente que ainda fica com medo. Amados, você não sabe quão grande foi a luta do Senhor me dando essa palavra. Eita glória. Porque Ele quer desatar coisas grandes na tua vida hoje. Deus, aleluia. E talvez você está dizendo: ah, mas isso daí não vai mudar minha história, meu problema é muito grande. Deixa eu te falar uma coisa. Os homens também disseram isso, versículo 31.
Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eita Deus. Talvez você está ouvindo essa palavra nessa manhã, através da internet, você no culto presencial e está dizendo: Senhor, mas nada vai mudar a minha vida, a minha história. Meu irmão, se credes, verás a glória de Deus. Hoje você pode ver a glória de Deus. Eu creio, Jesus. Hoje você pode ver a glória de Deus. Estamos a uma semana do maior evento da terra. Deus. O maior evento que já aconteceu sobre a terra. Estamos a uma semana. Deus, eita glória. Um domingo conhecido para muitos como os domingos de Ramos. Porque ramos foram jogados ao chão como uma maneira de louvar e adorar ao Senhor Jesus. Deus, eita glória, santo. Jesus não olhou a circunstância, a dor, o sofrimento dele. Ele não olhou para aquela cruz, para a dor que ele sentiria, para a própria vontade dele de escapar daquilo. Mas ele olhou para você e para mim Deus, obrigado, Jesus. e bebeu o cálice que o Senhor preparou para ele. Oh, Deus poderoso. Ele não olhou as circunstâncias, Jesus Cristo. mas ele reinou. Jesus, ele não olhou a dificuldade, mas ele reinou. Mateus capítulo 21. E eu quero encerrar com esse texto. Mateus capítulo 21, versículo 1 ao versículo 9. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. E se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a vocês, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Segura aí um minutinho. Sabe, amados, as circunstâncias não eram boas para Jesus. As circunstâncias estavam travadas, a batalha estava travada. Eu quero chamar os músicos, por favor. Aleluia, Pai. Eita Olha, você glória. quer de baixo? Por favor. Oh, aleluia. E os sacerdotes queriam prender Jesus. Os fariseus buscando ocasião contra a vida dele. E os fariseus, saduceus, os romanos, todos queriam prender Jesus. A circunstância não era boa para ele. Aquilo que estava ao redor dele, amados, cheirava a morte. Diga assim: cheirava a morte. Amados, quem gostaria de passar por caminhos onde cheira a morte? Tudo que eles estavam fazendo era procurar ocasião para prender Jesus. Cheirava prisão para todo lado. Mas Jesus sabia que ele veio para reinar sobre a circunstância. Amado, Jesus veio para reinar sobre a tua vida. Entrega o teu coração para Ele hoje. Entregue para Ele o teu coração nesta manhã. Volte para o Senhor com toda a tua vida hoje, com toda a tua força. É hoje que o Senhor te chama para voltar para Ele. É hoje. Essa palavra foi proferida
por Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. O Senhor então traz essa direção ao profeta: alegrem-se muito, filho de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado em uma jumenta, em uma jumentinha, cria de jumento. Amados, isso centenas de anos antes. Mas ele falou, porque era profeta de Deus, e toda a palavra que sai da boca de Deus acontece. Aleluia! Diga assim: toda a palavra que sai da boca de Deus se cumpre. Aleluia! Glória a Deus por isso. Versículo 6, Mateus 21:6 diz: os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre